Numa onda de crítica interna que não é habitual, comentadores e analistas russos apontam falhas de planeamento e pedem mais proteção para a vida dos soldados. Teste por teste, quarentena por quarentena. O governo chinês ameaça responder na mesma moeda às restrições impostas aos viajantes chineses. Fiéis continuam a deslocar-se à Basílica de São Pedro para o último adeus a Bento XVI. Secretário pessoal aborda em entrevista polémicas que marcaram papado. Dezenas de milhares de pessoas no último adeus ao rei Pelé nas ruas de Santos. A luz do dia revela os danos causados no edifício em Makivka, atingido por mísseis ucranianos. Numa onda de crítica interna que tem sido pouco habitual desde o início da guerra, vários comentadores e analistas russos denunciaram o facto de estarem a ser usadas infraestruturas civis para abrigar militares. Andrei Medvedev, vice-presidente da Duma, escreveu nas redes sociais que é preciso retirar conclusões difíceis sobre aquilo que aconteceu. O ataque em Makivka pode não ter sido a única perda pesada da Rússia nos últimos dias. O exército ucraniano afirma que centenas de pessoas morreram na região de Kherson. O inimigo continua a sofrer perdas. No dia 31 de dezembro, os danos causados pelo fogo em mão de obra e equipamento militar do inimigo em Shulakivka, na região de Kherson, foram confirmados pelas forças de defesa da Ucrânia. As perdas do inimigo ascenderam a cerca de 500 soldados, feridos ou mortos. A região de Bakhmut, no leste da Ucrânia, continua a ser o local onde os combates são mais violentos. Esta terça-feira, os mísseis russos provocaram um incêndio numa zona de habitação. As contas do Qatargate estão ainda por fazer. Uma eurodeputada está presa, 2 outros viram a imunidade parlamentar ser levantada esta segunda-feira. Há mais 3 suspeitos já identificados neste caso de corrupção. A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, parece decidida a manter a credibilidade do hemiciclo e promete que não haverá impunidade. Por entre aplausos surge a pergunta: quanto custa corromper um eurodeputado? A resposta terá tantas versões quanto o número de lugares no hemiciclo. Certo é que na base todos os eurodeputados ganham o mesmo. O salário bruto foi atualizado em julho passado para 9.800 euros. A este valor aplicam-se as deduções em vigor na Bélgica e podem aplicar-se deduções específicas do país a que o eurodeputado pertence. Por isso, o valor líquido varia. Os eurodeputados dispõem de um envelope de mais de 4.700 euros por mês para despesas de funcionamento do gabinete, de um subsídio de presença nas sessões plenárias e o reembolso de outras despesas relacionadas com a atividade parlamentar, no total de 4.716 euros por ano. No âmbito do Qatargate, a 10 de dezembro, com a detenção da eurodeputada socialista grega Eva Kaili, as autoridades apreenderam 1.500.000 euros em dinheiro. Inaceitáveis é a palavra que o governo chinês escolhe para qualificar as restrições impostas por vários países aos viajantes provenientes da China. O adjetivo vem com a ameaça da imposição de medidas recíprocas. Nas últimas semanas, Pequim começou a levantar as restrições à circulação impostas há quase 3 anos por causa da pandemia de Covid-19. O número de casos da doença disparou e a comunidade internacional queixa-se de falta de informação credível sobre a evolução da doença no país. A porta-voz do Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros diz que o país está disposto a reforçar a comunicação com a comunidade internacional e a trabalhar em conjunto para superar a epidemia. Mao Ning considera, no entanto, que as restrições carecem de base científica e insinua que as medidas são tentativas de manipulação com fins políticos. Ao todo, 12 países, incluindo França, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, reintroduziram testes obrigatórios de Covid-19 para passageiros que chegam da China. A União Europeia vai decidir uma abordagem conjunta na reunião de quarta-feira. O governo chinês, que durante os últimos anos adotou uma estratégia de zero Covid, que impunha duras restrições internas e externas, foi pressionado pela população a aliviar as medidas. Organizações não governamentais dão conta de uma explosão de casos que já esgotaram a capacidade de resposta dos hospitais e estimam mais de 1 milhão de mortos.
Pelo segundo dia consecutivo, fiéis acodem à Basílica de São Pedro para um último adeus ao Papa Emérito Bento XVI. O corpo do anterior líder da Igreja Católica em Câmara Ardente recebeu esta segunda-feira 65 mil visitas, mais do dobro do estimado pelas autoridades do Vaticano. Numa entrevista, o secretário pessoal de Bento XVI abordou polémicas do seu papado, nomeadamente a forma como lidou com os escândalos de abusos sexuais. A palavra escândalo é certamente um pouco forte, mas é verdade que durante o pontificado houve muitos problemas, como disse, a nível interno, com o Vatileaks e o Banco do Vaticano. Não foi a primeira nem a última vez durante o papado de Bento XVI. Ma è ovvio che il Papa Francesco direbbe il cattivo, il Mas é óbvio, como diz o Papa Francisco, que o diabo não dorme, vai sempre tentar atingir onde dói mais. Dove sono i nervi che fanno male, certo. O corpo de Bento XVI vai permanecer em Câmara Ardente até esta quarta-feira. O funeral está agendado para quinta-feira com uma missa celebrada pelo Papa Francisco. Antes de chegar à última morada, o corpo de Edson Arantes do Nascimento, conhecido mundialmente como Pelé, foi levado num percurso pelas ruas da cidade que o viu crescer para se tornar um gigante do futebol. O cortejo fúnebre fez uma paragem de grande emoção frente à casa da sua mãe, Dona Celeste, que tem 100 anos e a quem não terá sido comunicada a morte do filho. Nas 24 horas que antecederam o funeral, cerca de 260 mil pessoas passaram pelo estádio Vila Belmiro, em Santos, para prestarem homenagem ao rei Pelé, entre os quais o recentemente empossado presidente do Brasil, Lula da Silva. Aquele que é considerado por muitos o maior futebolista de sempre vai ficar na memória do Brasil e do mundo. O município do Rio de Janeiro anunciou que a radial oeste que circunda o Maracanã passará a chamar-se Avenida Pelé. Pelé faleceu a 29 de dezembro, com 82 anos, vitimado por um cancro do cólon, que tinha sido diagnosticado em 2021. Embora esperada, a sua morte causou um enorme choque e emoção. Os restos mortais de Edson Arantes do Nascimento vão repousar no 9º andar do cemitério vertical de Santos, com vista para o Vila Belmiro, o estádio da equipa da sua vida. Poderão as algas tornar-se uma reserva alimentar estratégica para o futuro? É isso que está a ser testado nas correntes frias e ricas em nutrientes do Mar do Norte, com um projeto piloto pioneiro que foi instalado num parque eólico offshore a 50 km ao largo da costa da Bélgica. Na estação marinha de Ostende, as sementes de algas são cultivadas por uma equipa de cientistas da Universidade de Gand. O objetivo é investigar como fazer o cultivo em grande escala de algas marinhas. Esta proteína vegetal saudável para a dieta humana e animal ainda não é muito comum nos hábitos alimentares dos europeus, mas tem potencial. Para aumentar ou ajudar esta indústria a evoluir, precisamos de facilitar a legislação, por exemplo, reconhecendo as algas marinhas como produto alimentar. Por outro lado, em termos financeiros, o setor europeu ainda precisa de mais verbas para investigação sobre cultivar espécies locais no seu ambiente natural. Na equipa do projeto United 2020 estão também cientistas dos Países Baixos, Dinamarca, Alemanha e Grécia. Trata-se de um investimento de 9 milhões de euros, com financiamento do Programa de Investigação da Comissão Europeia Horizonte 2020 e parceiros do setor privado. As empresas construtoras de parques eólicos no mar e várias indústrias estão interessadas no potencial comercial das algas e poderá haver novos desenvolvimentos tecnológicos. Se cultivarmos algas marinhas a 50 km da costa, temos de pensar em como controlar o seu crescimento. Há novas empresas que estão a construir robôs marinhos. Há muitas startups e projetos de investigação ao nível da biorefinaria para obter compostos de algas de que precisamos para várias aplicações, alimentos, rações, cosméticos e produtos farmacêuticos. A cultura de algas também ajudará a desenvolver a aquacultura de moluscos locais, tais como as ostras e mexilhões, e a restaurar os ecossistemas naturais. Os parques eólicos no mar são parceiros-chave porque na área circundante destas plataformas não é permitida a pesca ou o transporte marítimo.
A Comissão Europeia apresentou 23 medidas para promover o setor a partir deste ano.